Vamos começar a usar então alguns comandos que vão utilizar um ponto como referência na execução. Eu vou dar um exemplo começando com o comando de movimentação dos objetos, né? O comando move. Então eu vou desenhar um objeto qualquer, vou desenhar um retângulo aqui, não se preocupem com o comando que eu utilizei, né? Que vocês ainda teoricamente não conhecem, que é o comando de desenho de retângulo. Eu vou desenhar agora um círculo, vou fechar esses dois objetos aqui. O que eu quero propor é o seguinte, eu quero movimentar esse círculo, puxando pelo centro dele, levando até o canto desse retângulo. Então, o ponto base vai ser o centro do círculo. E o ponto de destino vai ser esse canto aqui do retângulo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar o Object Snap. No Object Snap eu tenho que configurar para que ele detecte o centro do círculo e para que ele detecte o canto do retângulo, que é um endpoint. Tem que deixar isso configurado. Aí eu vou entrar no comando move. O comando é bastante simples. Você entra no comando e ele te pede uma seleção. Então, agora cada vez mais os comandos vão pedir para que a gente selecione objetos. E aí cada vez mais vai ser importante a gente usar aquelas técnicas de abrir janela, né? Ou a janela tracejada ou a janela contínua, depende da seleção que a gente quer fazer, né? Então aqui eu abri uma janela tracejada, tocou no objeto, ele selecionou esse círculo. Selecionou, você tem que dar Enter para o programa entender que terminou a seleção. Então, dá Enter. Aí ele te pede aqui no prompt, especifique o ponto base, o ponto por onde o objeto vai ser puxado. Aí eu vou indicar o centro. E movimento, veja que ele está sendo puxado pelo centro. Então agora é simples. Se eu passar o cursor perto aqui do endpoint, como a precisão está ligada, ele detecta o endpoint, pronto. Move o círculo para aquele endpoint e aí eu posso fazer as edições que eu achar necessárias, né? Continuando o meu desenho. Então, movimentar um desenho de um ponto para outro é bastante simples. Existe uma outra possibilidade de movimentação que não utiliza ponto base. Ela funciona assim, eu entro no comando move, pelo teclado, eu sempre recomendo pelo teclado. Você digita M de move e dá um enter. E aí você seleciona os objetos que você quer mover. Por exemplo, vou selecionar todos esses objetos aqui. Enter. E aí você indica um ponto base, que não precisa nem estar em cima do objeto. Vou clicar aqui, por exemplo, aqui fora do objeto. E aí você aponta uma direção. Eu vou ligar o F8, o orto, apontar numa direção, para cima, para o lado. A direção que você apontar é só você digitar a distância que você quer que ele ande. Então, por exemplo, eu quero que ele ande 15. Digito 15 e dou um Enter. Pronto, ele se deslocou de lá para cá 15. Eu vou fazer esse mesmo comando, comando move. Então, eu vou dar uma barra de espaço para ele voltar no comando. Vou selecionar o círculo, só o círculo. Vou dar um Enter. Marca um ponto base fora, aponto numa direção. Agora eu quero que ele ande 20. Pronto, ele se deslocou do ponto em que ele estava a 20. Então a diferença do comando move para o pan, por exemplo, é essa. O pan ele movimenta o desenho inteiro. E o move ele movimenta só a parte selecionada do desenho. Na verdade, no pan você só está mudando o seu ponto de vista. Enquanto no move você está realmente movimentando os objetos do desenho.